Flávio? Hoje eu jogo o Vasco, né? Hoje tem Vasco. confronto Vasco e Sampaio Corrêa, né? Mas o grande destaque no futebol aí, cara, não tem jeito não. Apesar que com certeza pros vascaínos não tem jogo, filho. É sempre o Vasco em primeiro lugar. Mas os grandes destaques aí é a final da Euro, né? É a final da Copa América. Os grandes confrontos, Brasil, Argentina, Inglaterra e Itália. Então todas as atenções aí, pelo menos da mídia, né, e tal, tá para esses dois jogos que vão realmente parar aí as estruturas. Vão parar as estruturas. E aí, Davi? Cara, deixa eu apresentar o Davi pra você com enorme prazer. Davi Luiz aqui comigo. Fala, beleza, galera? Davi, cara, Davi, né, a gente trabalhava junto e a gente... Era muita resenha, né, Davi? Pô, Principalmente muita. futebol, né, cara? Aham, Gostava bastante. muita ideia boa que a gente trocava, né, irmão? Prazer grande tá aí. Prazer grande. Cara, hoje foi meio de supetão assim, cara. Hoje tá corrido, mas a live de sexta-feira é mais ou menos assim, é muita resenha, né? Mas é corrido mesmo, não tem uma pauta, enfim. Flávio, o que você tá esperando do jogo hoje? Né? Vamos falar do Vasco primeiro? O que vocês acham? Falar do Flamengo, Fluminense ou Vasco? O que vocês Cara, acham? o Vasco, ele vai pegar o Sampaio Corrêa. O Sim. Sampaio Corrêa tá jogando muito bem. Inclusive tanto na Copa do Brasil quanto no Carioca, no Campeonato Brasileiro da Série B. E é aquilo, né, cara? Sempre se espera que o Vasco ganhe. A exigência é que o Vasco ganhe. Pelo time, né? Pela sua história. Mas é Série B, né? Não tem como definir. Por mais que exista favorito, chega na hora do jogo, a gente tem visto aí que os times realmente... É igual ao Campeonato Carioca, né? Os times grandes pegam os times da Baixada e tudo mais, e os times bagunça mesmo, porque os caras se preparam o ano inteiro para isso. E assim São mais acostumados com esse tipo de competição, né? Sem dúvida. Um jogo mais pegado, mais ali na força, né? E os times da Série B estão jogando muito. Uhum. Os caras estão jogando muito. Come bola, eles correm os 90 minutos. O Vasco sentiu muito isso. Sim. Porque o Vasco veio num Carioca, onde ele não foi bem, terminou em quinto lugar ali, apesar do título, né? Meio essa tabela aí do Carioca meio não entendível. Mas os times da Série B, eles estão muito bem preparados, né? O campeonato é muito mais exigente. Aí vem outros fatores, os campos que não são muito bons, temperaturas oscilantes, a alta demanda, enfim, tudo isso que os atletas já deveriam ter se acostumado, mas pelo visto, pelo menos é que o Vasco não está sendo um bom início de campeonato, não. Eu acho que o Pássaro está fazendo um grande trabalho, porque, pegar o time da maneira como ele pegou, completamente endividado, dentro de uma política bem turbulenta. Ele já havia feito um bom trabalho no São Paulo, apesar do que as pessoas falam, mas ele fez um bom trabalho, porque, trouxe Daniel Alves, cara, lateral direito, o cara que mais venceu títulos no mundo é o Daniel Alves, lateral direito, sobrepôs ali o Cafu, o capitão do Penta. O Salgado, ele fez uma reunião, né, onde ele expôs, é claro, né, o que é verdade, aí a gente não tem como saber, não tem como. Mas que está havendo pelo menos uma disposição para ser transparente, pelo menos isso está acontecendo, né? E fora que está sendo um Vasco mais inteligente, vamos botar assim. Está sendo um Vasco mais inteligente. Não aquele Vasco, por exemplo, o Vasco que contrata Bruno César por quase 1 milhão mensal. Sim. É coisa de gente louca. Não existe isso. Foi um desastre, cara. E vende o Raul, garoto de 23 anos, por 500 mil reais. Roberto Dinamite pra vocês ou Campelo, né? Roberto Dinamite. Eu prefiro. A gestão do Roberto foi campeã. Isso não quer dizer que foi boa, né? Mas não assim, significa. eu acho que a gestão do Campelo foi até boa, financeiramente falando, foi boa. Mas em questão de time, foi a pior de todas as gestões, foi a do Campelo. Nossa, foi muito ruim, foi muito fraco. Mas em termos Nós já tivemos times bem ruins, mas foi um time montado, né? Porque ele pegou o Manzuco, né? O cara que vinha de Atlético Goianiense, tipo assim, a gente não sabia quem era esse cara. E ele se esforçou dentro do possível. Tá no Grêmio agora, Manzuco? Não. Acho que ele foi pro Santos. Ele teve do Cruzeiro e foi pro Santos.
É isso. O Cruzeiro tá outra situação também. Cara, o que tá acontecendo com o Grêmio, né, velho? Contratou o Filipão, né? Mercado, né? 2 pontos. Contratou o Filipão? Filipão, Contratou se o Filipão. apresentou hoje. Isso. Caraca, vai ajudar, né? Será? Não sei. É coronelzão, né? É aquilo, né? né? Conhece, né, O lá. Filipão, o Grêmio, ele tá passando pela situação que eu espero que não, e isso aqui não é praga, mas eu espero que o Flamengo não passe. O Grêmio ganhou, praticamente quase tudo na era de Renato Gaúcho. E, tipo assim, deixou um buraco muito grande. É um vazio muito grande para o cara conseguir fazer do dia para noite, porque você acostuma o torcedor. Você viu o último confronto agora, Flamengo e Atlético Mineiro. Os torcedores já foram pro confronto achando que ia ganhar e tava tudo certo. Não é assim. Atlético Mineiro tem um dos maiores elencos do Brasil. Como se perdesse pro Atlético Mineiro no Mineirão fosse uma tragédia. Mas o elenco de Jorge Jesus, que era, mano... Eu falei isso na outra live. Esse time de 2019 do Flamengo, somente um time foi tão bom quanto, que foi o time de Zico. Era Zico, Júnior, aquela galera ali que foram campeão mundial. Então, assim, é um buraco muito grande. O Vasco de 97? Foi, assim, time é uma coisa. Agora, se for botar títulos, foi. O Flamengo conseguiu chegar mais longe. Mas, a gente teve o Vasco de 97 a 2000. Não, acho eu acho que o Vasco ainda fica um pouco abaixo, porque eu acho que assim, aquele time ganhou bastante coisa, mas assim, em mim dá uma sensação de que poderia ter ganho mais. Sim. Poderia ter ganho um Mundial, poderia ter ganho uma Copa do Brasil, poderia ter ganho mais um Campeonato Brasileiro. Aquele Mundial que o Vasco ali. Aquele Mundial que o Vasco jogou com o Felipe driblando o time do Real Madrid todo, foi uma coisa assim que tu não entende até hoje. Eu costumo Aí as pessoas culpam o nosso zagueirão Edivan, né? Tomou aquele drible do Raul. Mas acontece, né? Eu já culpo o Antônio Lopes. Eu acho que se tivéssemos um outro treinador ali, acho que a história seria outra. Será, cara? O Antônio Lopes, ele ganha. Era um ponta, né? Era um técnico de ponta, né? No Vasco, pelo menos. Foi muito importante isso aí, sem dúvida. Não, mas o time do Vasco realmente era muito bom. Eu acho que a grande diferença para aquele... Até houve essas comparações nos programas. A grande diferença para aquele Vasco, para esse Flamengo, foi o período, né? O Vasco ficou mais tempos na ascensão. Porque foi de 97 a 2000. O Vasco sempre na ponta. O Flamengo foi 2019, 2020, já caiu. Ganhou o título, mas para mim, duvidoso esse título. Mas não foi o mesmo Flamengo, de fato. E agora caiu. Definitivamente não é aquele Flamengo do Jorge Jesus. O Vasco, 97, 2000, muito bem. E na época a coisa não era tão polarizada, né? Como é hoje. Hoje fica ali não, era outra coisa, em 3, 4 times. Não, ali tinha muito a coisa era mais equilibrada. Sim. O Flamengo 2019 era o Flamengo, ponto. Não tinha outro time com uma força financeira e de elenco tão grande quanto o Flamengo. Agora não, você vê que equilibrou. Viu o Santos, viu o próprio São Paulo, né? Apesar de pesar. O próprio Grêmio, né? Que apesar de ter tomado a goleada, tem um grande elenco. Atlético Mineiro, Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, inclusive. O próprio Red Bull, Bragantino. Então, tipo assim, Atlético Goianiense tá jogando mais uma notícia ruim, né? Pro Botafogo. Que a Justiça manteve aí, né? Uma liminar de piora da sede. Então, tipo assim, já tá acontecendo tudo, né? Uhum. Aí a desembargadora negou o pedido e a sede do Botafogo lá em General Severiano continua penhorada, né? Então, é mais uma perca. E dentro de campo, aí é possível perda do Ronald. Né? Então, o Chay que voltou, né? Sim. Tava jogando muito destaque. Mas a possível, né? Foi uma lesão de tornozelo, né? Parece que tomara que não seja nada grave, porque o Ronald é um cara que tava jogando muito bem. Super habilidoso, baixinho. Bem e o Botafogo tinha um Flávio aí que tá mais atualizado, um menino que o Botafogo tinha, que tinha um certo rumor de propostas aí do Atlético de Madrid. Um cabeludinho. Matheus Nascimento, se eu não me engano. Sim, Matheus Nascimento. Ele até tá no Botafogo, joga, né, algumas partidas, mas
ele foi o que aconteceu com o Vasco. Ele, na base, tava jogando muito. E profissional, morreu. Ninguém viu mais nada. É isso que tem sido um pouco a salvação do Vasco, assim, nos anos, né? Que tem salvado nos anos, é vender, né? Sim. Foi assim com o Paulinho, foi... A mais recente agora foi o Thales, né? Vendido lá pro Thales, sim. New York City, lá O que aconteceu com o dos Thales? Estados Unidos. Como é que tá o esporte, cara? Acho que o esporte O ganhou. esporte... Perdeu essa semana pro Palmeiras. O esporte tá brigando, né? Pra mim era tabela pra ali. ter caído ano passado. Não me conformei do Vasco cair o esporte ficar. Pois é. Mas cara, existe os times do Nordeste estão legais, né, cara? Estão crescendo, né? Eu também não consigo entender isso, cara. A gente tem o Bahia, né, que vem com uma administração aí boa também, né? Nos últimos anos o Bahia tem feito boas campanhas. Pô, Fortaleza, o Ceará, o próprio Ceará. O campeonato lá deles foi muito competitivo, cara. Foi muito competitivo. Né? Então, assim, você vê ali o Fortaleza em quinto, o Bahia em sexto, então... E na Série B realmente... tem o Náutico, né? Tem o Náutico passando... Tá em primeiro. Passando o rodo na Série B. Tá invicto até agora, né? O Náutico tá invicto, não perdeu ainda. Aí eu te pergunto, né? O que aconteceu com os times do Rio, cara? Não, o Flamengo é a exceção. Fluminense, né? Mas, cara, o Fluminense também eu não tô também, sabe? Fiquem lá, pé atrás. Vamos ver. Sabe, meio que não tô acreditando. Vamos ver. O Fluminense teve Flamengo, né? O Fluminense teve os tempos áureos, né? De Unimed, né? Depois acabou aquilo ali, ficou ali. O Abelão, né? Abelão foi tri ou bi, se não me engano. Acho que foi bicampeão, né? Brasileiro. Sim. O Fluminense tinha um timão Conca, o próprio Fred, né? Pô, era um timaço, né? Mas infelizmente acabou, né? O Conca que apareceu no Vasco, né? O Vasco foi o primeiro time a contratar ele. Aí foi pro Fluminense, no Flamengo ele nem jogou, mas os dois times do Brasil, né? Foi o Vasco que trouxe ele e o Fluminense, né? Que depois aí ele acabou virando ídolo lá no Fluminense. No torcedor do Vasco ele tem um carinho por ele, que ele teve uma passagem boa pelo Vasco. Sim. Tanto ele quanto o Ele posta algumas coisas, né, do Vasco. Tá? Mas a grande frustração foi no Flamengo, né? Mas o Fluminense... Ele não jogou praticamente no Flamengo. Praticamente não jogou. Não jogou. E a preocupação do Fluminense é o Fred, né? O Fred que com edema na coxa aí vai desfalcar o Fluminense na Libertadores. Confronto contra o Cerro Porteño. Mas apesar que, cara, eu não acho que... Claro, é sempre um grande desfalque, né? Mas o Fluminense tem o Abel, né? Abel Hernandes. Um cara bom pra caramba também, que veio do Inter. Eu gosto muito dele. Então eu acho que dá pra... aquela molecada, né? Que vira e mexe, aparece um moleque bom aí, quem sabe é mais uma, né? Não, a galera tá voltada. O Fluminense sempre teve uma base muito boa, né, cara? Isso não é novidade. E o Gerson, inclusive... Né? O Gerson vem de lá também. Gerson. O Gerson. Gosto muito desse jogador. Praticamente o cara que rebaixou o Vasco, né? Não sei se vocês vão lembrar, no jogo Fluminense e Vasco no Engenhão, naquele do rebaixamento anterior do Vasco, né? Foi com gol de Gerson. Aquele jogo ali que afundou o Vasco. Verdade, é bem lembrado. Gerson novinho, meteu, acho que foi até de fora. Nos anos 80 teve, né? Acho que foi a máquina tricolor, final dos 70 e início de 80. Aí teve a máquina tricolor, Rivelino, aí depois o Casal 20, né? O Washington e a Síria, o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco, se eu não me engano, em 84. Anos 80 também o Fluminense teve um período bom. E depois teve a época do Renato Gaúcho, que né, foi mais pelo aquele jogo histórico do gol de barriga. Mas em termos teve a época do Magno Alves, né? Também, depois do Renato. Sim. Era chato o Magno Alves. Rony. E o Roger, né? Que hoje é comentarista. Roger, grande jogador. Teve também o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Diego Souza. Né? Diego Souza. Gente, eles revelam muita gente boa. A melhor fase do Diego foi no Palmeiras, não? O Diego Souza foi revelado pelo Flamengo, né? Na verdade. E ele se considera vascaíno. A melhor fase dele, cara, foram nesses três times.
O Palmeiras. Teve uma fase do Palmeiras que ele voou, cara. No Palmeiras, que o Paulistão, Fez se um não me gol do engano, meio do né? campo, né, Davi? Não lembro. Sim, Depois, sim. ele era muito brigador, né, Diego? E o ídolo do Diego é o Edmundo, né? Tá Tudo a explicado. ver, né? Tá explicado. Ele tem o Gente. Edmundo como ídolo. Fluminense, agora o Mengão, né? Vamos falar do Mengão. É. Esse cara joga muito, velho. Ele pode até estar mal, não tô Mas é bom acompanhando. jogador, mas é bom Joga jogador. demais, cara. E o Flamengo Pô, pode estar. Pelo menos O contra Flamengo o Vasco, O Flamengo pode estar contratando aí o Kennedy, né? Pode estar fechando com o Kennedy, é um atacante. Cria do Fluminense, né? Eu Isso. acho que Outro cria de Xerém. a gente joga tava falando sobre O estilo Chelsea, de ele, né? jogador. Outro que ele joga muito. Sim. A gente tava falando sobre estilo de jogador, estereótipo de jogador. Eu acho que o Bruno Henrique, sabe, eu acho que é o estilo ideal de jogador hoje. Ele é alto, é rápido e forte, cara. Sim, Sabe? completo. Eu acho que sabe, ele é tanto padrão Europa quanto padrão Brasil, sei lá. Eu acho que vai E ele tem uma história interessante, né? Ele parece que não teve, se eu não estiver enganado, não sei se pode ser até outro, mas ele não teve, assim, muito tempo em categoria de base. Ele surgiu em torneio de futebol amador, já até com uma certa idade já. Ele veio despontar com uma idade já, né? Porque ele teve uma temporada no Santos. O Santos contratou ele, né? Tinha um português, que eu esqueci o nome agora. E Eu lembro dele pela primeira banco. vez no Goiás. No Goiás, isso. Mas sempre teve essa característica, né? De ser um cara veloz, que vai pra cima. Não faz muito gol, mas dá muito passe, né? Se tiver um atacante ali que faça gol, como foi a situação do Gabigol, já era, tá feito. Porque ele é esse atacante. Parceiro ideal. É o parceiro ideal, com certeza. É uma pena que ele não sei se ele vai conseguir ter uma oportunidade, né, de jogar na seleção. Que ali pra ele também é difícil, né? Eu, sinceramente, acho que se eu estivesse falando isso em algum programa, ia ter os comentários lá falando, mas o cara só fala merda. Mas eu acho ele muito melhor do que o Cebolinha, por exemplo. Eu acho que ele é na ponta ali da seleção brasileira, na ponta esquerda ou direita, ele cairia muito melhor do que o Cebolinha. Que trisca, que no final das contas não faz nada. É bom jogador, joga muito. Não tem nada mas de eu acho o merda, Bruno não. Henrique muito mais infundente, cara. Uhum. Eu acho que ele cairia muito bem ali naquela seleção ali pela ponta. Mas ele nunca foi convocado, não, gente? Desculpa. Ele foi convocado, mas banco, né? Igual o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Barbosa. Tá na seleção, mas ali na seleção é meio complicado, né? Você tem o Charlison em altíssima lá na Inglaterra, você tem o Jesus lá, que, é do Chelsea, pode estar sendo até banco, mas é um jogador do Manchester City. Então, e você tem Neymar, meio que parece que nunca já vai tem ser a panela dele ali, né? Ele deve agora saiu o Agüero, né? O Agüero assinou com o Barcelona, então pode ser que o Gabriel, que ele tenha ali o seu espaço que tanto ele queria, né? E ele é interessante. Mas pode completar. Não, pode falar. Não, eu acho interessante o Gabriel Jesus na seleção em comparação ao que ele joga no City. É que é um outro posicionamento na seleção. Outra coisa. Ele joga mais aberto, ele é mais incisivo. Foi até incisivo demais, Davi, que ele tá fora, que ele deu uma voadora no peito do cara do Chile. Mas Davi, essa é a posição dele. Ele, quando surgiu no Palmeiras, ele era atacante ali pela ponta direita. Sempre foi assim. Só que aí lá no City quer botar ele como centroavante. Ele não é centroavante. Primeiro que ele é baixa estatura. Nem tem físico pra isso. Não tem físico, apesar dele proteger muito bem. Ele fazia aquela não tem ponte altura, legal. ele é forte, mas ele não tem altura. Mas não tem, a parada dele é ir pra cima. E por isso que ele joga muito bem na seleção brasileira, no meu ponto de vista. Né? Porque ele joga na posição dele. Mas na seleção tem aquele cara, né? Aquele atacante que fez o gol do Flamengo no Mundial. Roberto Firmino. Firmino, sim, bom, Firmino. Só que aí eu gostaria muito de ver o Pedro na seleção principal do Flamengo. Eu acho que ele é o centroavante que a seleção precisa. Porque a seleção brasileira está com 3 jogadores que são corredor. Apesar que poderia, né, botar o Richarlison como central ali.
Mas acaba que bota o Richarlison na ponta esquerda, o Gabriel Jesus na ponta direita, e às vezes o Firmino, às vezes bota o Gabigol. Então fica meio sem uma referência ali no ataque, né? Uma coisa que nós sempre tivemos na seleção. Sim. Pô, a pergunta que não quer calar. Ceni fica até o final do Brasileiro? Mas deixa eu perguntar antes uma coisa a vocês, cara. Tem uma lei aí que parece que é pra manter o técnico, é isso? Sim, parece que não pode ter, acho que 2 demissões, não é isso? Durante o campeonato. Mas eu acho que isso é fácil de burlar, cara. Isso é fácil de burlar. Qualquer coisa é porque assim, o clube não pode demitir, mas o treinador pode se demitir. Então, sim, né? eu acho que isso é fácil de burlar. Não, e sem dúvida, dá um jeito, cara. E sem dúvida deve ter essa parada e deve ter também cláusulas, né? O Cuiabá, que na primeira rodada já queimou o cartucho, já demitiu o treinador. Já não pode trocar mais. Ele tá com o Jorginho, né? Eita, pé. O Ceni, gente, fica até o final, então? Pô, cara... E aí, Davi? Depende, eu acho que assim, dentro de uma lógica, se eu tô ali no Flamengo, ali na diretoria, eu mantenho. Mas é aquilo, futebol é resultado, né? Se ele perdeu já no meio da semana, como a gente falou, uma derrota, poxa, bem esperada, né? Mas aí, sei lá, tropeça amanhã e de repente perde mais uma e vem alguma eliminação em Libertadores, em Copa do Brasil, aí a coisa pode mudar de figura. Cara, eu acho que o Rogério Ceni não foi inteligente. Porque você viu Fortaleza, né? Era o Fortaleza ou Bahia, Davi? Era o time dele. Né? Era o Fortaleza, né? Que era o time dele. Que ele treinava, não era isso? Sim, era. Você vê o Fortaleza hoje deslanchando, um time que, em vez do Flamengo, claro, é um orçamento melhor, mas está muito mais tranquilo. Porque o que se espera do Flamengo, né? mais ainda hoje, é que eles ganhem tudo. E o torcedor não quer saber. E a diretoria, ela age em resposta ao quê? A pressão da torcida. Se a torcida tá querendo que o cara saia, eles com certeza vão se estar com o Rogério e falar, Rogério, e aí, cara? Tem que fazer alguma coisa, irmão. Não dá pra ficar perdendo. Não, a gente tem que ganhar alguma coisa esse ano. Porque senão a conta não fecha. E o Flamengo já tem Bruno Henrique lesionado, Gabigol na seleção e não tá jogando tanto mais assim. Porque o Gabigol é aquele cara que é tipo o Romário, né? Se você der, ele faz gol. Se não der, meu amigo, não faz. Então não adianta. Ele não é um cara que vai buscar a bola, vai dar um drible. Não espere, ele é o cara que faz gol. Então precisa ter 2 pontas ali. Aí você tem Everton Ribeiro, que caiu bastante. Diego lesionado. Gerson vendido. Então assim, o time tá se desfazendo. Aí você tem o Isla e o Felipe Luiz, que são 2 jogadores que já têm uma certa idade. Né, a zaga, o Flamengo, depois que o Pablo Mari saiu, eles não conseguiram acertar ainda o cara. O Rodrigo Caio tá sozinho. Gol de cabeça. Então, assim, o time vive uma turbulência, cara. Vive uma turbulência muito grande. Mas já tá esse ponto de ser, tipo, tá passando por maus momentos, como é que se diz o termo? A diretoria do Flamengo já estão numa crise. A diretoria do Flamengo, eles se reuniram com o Rogério Ceni, segundo noticiou os veículos de comunicação esportiva. Mas a conversa não foi de, você tem que... Não. A conversa foi que precisa de resposta. O que é óbvio, né? Com certeza eles iriam se reunir, porque o Flamengo vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu o Fluminense e perdeu o Atlético Mineiro. E perder pro Fluminense, com certeza deve ser igual a época de Vasco, né, Deurico? Podia perder pra todo mundo. Perdeu pro Flamengo, meu amigo, você acaba com tudo. Eu lembro, cara, que teve e perderam pro Vasco esse ano, né? Perderam pro Vasco. Os clássicos não quase uma goleada. Não vão bem, né? Não vão bem o Flamengo. Só conseguiu ganhar do Botafogo. Mas eu lembro do Eurico, cara, o dia que ele mandou o Renato Gaúcho embora, porque o Renato tinha perdido com o Flamengo. Você lembra disso, Davi? Mas acho que foi a final de Copa do Brasil, né? Foi, perder pro Flamengo não pode. Já estava sendo pressionado, o Renato. Ele mandou embora um zagueiro que eu gostava muito do Vasco, Emiliano Duda.
Dudá, não sei se o Davi lembra. Da Argentina. Cara, jogava que cara bom, velho. Mas porque ele fez um pênalti num jogo entre Vasco e Flamengo, ele cometeu um pênalti e o Flamengo venceu a partida, ele mandou o cara embora. Então, assim, eram algumas coisas, né? Mas, enfim, falando do Flamengo, o Flamengo vive toda essa situação aí, né, cara? Mas é aquilo, né? Tem que valer também que o Rogério tá jogando sem uma galera. O time tá sofrendo essa pressão interna dele, por parte dele lá, com os jogadores, que tá sem uma galera, já se foi embora. A zaga não fechou ainda, o zagueiro que eles contrataram agora, o cara joga... O Gerson, porque é difícil, hein? Thiago Maia. Tem o Thiago Maia. Tem o Thiago Maia e tem o João Gomes, garoto da base, tá jogando bem, tá jogando liso. Muito bom, gostei dele. E a favor do Rogério, né, ainda conta essa questão de não estar tendo público, né? Que já pensou, aqueles 60 mil ali te chamando de burro. Isso favorece. Não, em 2019 a média... Se tivesse público, o Vasco não teria sido rebaixado. Tenho certeza. Não, em 2019 a média do Flamengo de público foi de 70 mil, foi quase 80 mil por jogo. Então, assim, absurdo. É tipo, esse time jogou lá na China, estádio lotado. Então eles arrecadaram muito com isso, né? Fora a venda do Vinícius Júnior, né? Que foi uma baita venda, né? Tudo começou com a venda do Vinícius, né? Parece que quando vendeu o Vinícius, o time parece que despontou, né, cara? Financeiramente, né? Não é só a venda. Não necessariamente. Aí entra o que o Salgado falou, né? Todo o trabalho que vinha sendo feito de 5 anos atrás até aqui. Então isso não é de agora. É um trabalho que vinha sendo feito. O Bandeira de Melo. Tem dedo dele. Eu acho que sim. A recuperação financeira, com certeza. Depois da besteira da antiga presidente, né? Que trouxe o Ronaldinho Gaúcho, que não tem nada. Era um cara menos megalomaníaco, né? Montava os times ali mais tranquilos e sempre tinha até um ou outro assim, estrela, né? Veio o Guerreiro, veio até o Diego, né? O Diego veio lá atrás com ele, né? Mas sim. Mas a época do Guerreiro, quando montou aquele time, era um time que o pessoal achou que ia ganhar tudo. E foi a mesma época do Rodrigo no Vasco, zagueiro, que o Vasco foi tricampeão carioca. Só que aí tinha um Guerreiro, mas aí em compensação tinha um Márcio Araújo, tinha... era um time... desbalanceado, né? Isso. Acho que pra quem gosta de futebol, aí é um prato cheio aí no domingo. É verdade. Não, mas e a Itália, né? Vai ser a final agora na semana. Final, Itália e Inglaterra. Eu acho que a Itália vence, cara. Eu acho que a Itália vence. Assim, pelo futebol que foi apresentado. A Itália tá muito bem. Fez uma Euro muito boa. Muito estável. Né? Apesar do último jogo contra a Dinamarca, foi lá pra prorrogação, mas... Perdão, contra a Dinamarca não. O último jogo que eles fizeram foi prorrogação, contra a Espanha. Mas, foi contra a Espanha, né, cara? Então, foi um grande jogo também. Eu acho que no conjunto a Itália ela leva uma vantagem. Eu gosto daquele ataque ali com ele e com o Kane. Então o acho Kane que é baita atacante, né? É o atacante dos sonhos. É um cara realmente... uma seleção que vocês acham que assim, foi zebra, que não esperava, surpreendeu assim nessa Copa? A França, mas que perdeu ou que ganhou? Não, pode ter perdido, mas, tipo assim, jogou pra caramba, a gente não esperava. A França acho que foi a maior decepção, no meu ver. Decepção, eu tô falando... Decepção, França. Eu acho que a Dinamarca foi longe demais, eu acho. Longe demais mesmo. Ao contrário de uma Bélgica, uma França, que a gente esperava que fosse avançar. Eu até comentei com o Fagner na outra live, que cara, essa Euro foi bem assim, imprevisível. Porque, você teve França perdendo, Mbappé perdendo um pênalti. Será que o futebol hoje não é imprevisível, cara? Né? O futebol jogo é mais imprevisível. Porque hoje o futebol é mais conjunto. Qual foi o time que eliminou a França? Que foi nos pênaltis?
Cara, foi. Não sei se foi Rússia. Cara, eu sei que foi um jogão. E assim, cheio de nuance. O Pogba, por exemplo, comendo a bola. Suíça. O cara. Suíça. O cara fez um golaço e aí logo depois ele perdeu a bola no meio do campo que originou um gol da Suíça, entendeu? Depois a Suíça levou pra prorrogação. Eu tava achando que essa final de Euro, apesar de não ter como, porque eles estão do mesmo grupo, seria Portugal e França, os grandes favoritos, né? O Portugal por ser a última campeã e por ter o Cristiano Ronaldo, Portugal veio com um timaço. Pô, Sérgio Almeida, Rubem Neves, Bruno Guimarães. Poxa, eu gosto da seleção de Portugal, cara. Eu gosto. Eu torci o Portugal, né? Eu lamentei pela Bélgica. É um time que eu gosto e eu acho que eles mereciam ter um título aí. E já é uma geração que já está envelhecendo. Já é uma geração desde a Copa de 2014. Isso. Esse time aí, realmente. Inclusive estão sendo questionados, né? Porque é a melhor geração belga, mas que não ganha nada. Não ganha nada. Eles estão começando a, e aí, será que vai, será que não vai? Mas essa final da Euro é a final, não claro, é a Itália e a Inglaterra, são dois timão. Mas pelos outros times, eu não achei que seria essa a final. Me surpreendeu. Eu também não esperava. Eu esperava ver Alemanha, França, Bélgica, Portugal, como você falou. Esses dois eu confesso que eu não esperava. Mas vamos ver, né? Eu acho que vai dar a Itália, Davi. Você? Cara, eu aposto na Inglaterra. Vai ser 2-1, ou vai pra prorrogação, vai pros pênaltis. Não vai ter. 2-1 a Itália. Na prorrogação. Eu esqueço aqui o mute aqui. Então, vamos lá, de novo, para dar o corte aqui maneiro, para ficar guardado aqui. O placar, claro. 2-1 na prorrogação para a Itália. Itália vence. E aí, Davi, o placar para tu? Um empate aí de 2-2, cheio de reviravolta aí para ser um jogo aí bem emocionante, e a Inglaterra ganhando nos pênaltis. Pô, eu tô com o Davi, hein? Com a Itália, com o craque da Itália, né? Isolando a bola. Que viagem, hein, Davi? Caramba, hein? Mas você tá vendo que, Davi, a Itália nas prorrogações, eles estão sempre fazendo... A Espanha tava assim também, né? Mas aí perdeu. Mas a Itália, na prorrogação, parece que os caras têm mais disposição, né, cara? Um negócio incrível. Uma dupla de zaga boa, uma defesa bem ali. Jorginho, né? Tem um brasileiro na Itália, né? Jorginho. Tem 3 brasileiros. Tem Jorginho, Moreno, tem né? Emerson e tem Rafael Tolói. Isso aí, verdade. Então, o voto vai pra Itália. Seu, Fagner. O meu vai pra... Não, como eu não tô assim, né? eu não entendo muito de futebol, cara, mas eu sou aquele cara... Como é que se diz aquele comentarista que fica falando? Assim? Tem um nome que se dá, né? Mas, cara, pela como é que se diz? Pelo nome, né? O peso da camisa, o peso da seleção, é a Itália, eu acho. Aliás, que outro também é pesado a camisa. Se a Inglaterra ganhar, vai ser o primeiro título, né, da Euro da Inglaterra. Cara, eu acho que foi a decepção do brasileiro porque não achou um novo líder. Porque, tipo assim, a gente vem de Romário. Vou começar do maior de todos, Pelé. A gente vem de Pelé, Zico, Sócrates. A gente vem Romário, Rivaldo, Djalma, Juninho Pernambucano, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Aí você vem pro Neymar. Muita questão, joga muito. É o melhor jogador brasileiro na atualidade. E tal. Mas não é e, líder. com certeza, um dos melhores do mundo. Mas não é aquele jogador empático. Você não consegue ter empatia pelo Neymar 100%, como você tinha pelo Ronaldinho Gaúcho. Sim. E até hoje as pessoas dizem que não tem outro igual. Não tem Neymar, Messi, pode juntar os três juntos, que não tem como bater contra o Ronaldinho Gaúcho. Não pelos títulos, pelos números, porque Neymar sozinho... Mas, Fábio, o Ronaldinho Gaúcho não era líder. Eu não via isso nele. Não, ele não era líder, mas ele conseguiu conquistar. Independente do torcedor do Flamengo. Era uma referência. O torcedor flamenguista gosta do cara. O cara botou o Flamengo na justiça.
cobrando mais de milhões de reais. Mas se tu falar dele pra um flamenguista, o cara vai se amarrar. Fala, não, pô, o Ronaldinho Gaúcho é o bruxo. É o que deu, tá, não sei o quê. Então o Só Ronaldinho por causa Gaúcho de uma conseguiu esse partida, feito. né, cara? Flamenguista tem essas coisas, né? Cara, até hoje eu vejo flamenguista lembrar de Flamengo e Santos, aquele jogo lá. Sim, né? sim. Ficou E bastante. aquele jogo do Pet lá, no Campeonato Carioca, ó, que não valia nem tanta coisa, mas aquele gol do Pet, eles sempre lembram. Quando estão perto de mim, flamenguista, esses dois jogos. Então, cara, infelizmente, e tem um detalhe bacana aí que a Prefeitura do Rio liberou 10% do público. Né? Então, no Maracanã, que teve seu gramado ali já cuidado e tudo mais, está sendo bem preparado, eu acho que vai ficar bonito, cara. E narração no SBT. Estranho, né? Cara, ninguém tá gostando, né? Como é que pode, né? Eu falei isso Acho pro que só Wagner. meu pai, né? Meu pai tá gostando. Eu não gostei. Eu não achei que eles estão fazendo uma boa transmissão. Né? Tanto com relação à produção de imagens, quanto os próprios comentaristas e os narradores. Apesar de ter uma galera muito boa ali, né? Eu não tô criticando aqui a pessoa. Mas eu acho que hoje a Globo tem o melhor time de comentaristas e locutores, cara. Eu acho que no estadual ficou provado isso. Todo mundo sempre teve essa mania de bater na Globo e tal, e aí o estadual não ficou com a Globo. Pô, eu que gosto de ver todos os jogos, cara. Pô, eu penei, cara. Eu penei. Fala isso. Assinei um streaming aqui do Campeonato Carioca, mas era pavoroso. Aí quando tinha jogo da Copa do Brasil e que passava na Globo, nossa, era outra coisa. Era uma discrepância assim de nível, de qualidade de imagem, dos profissionais, né, envolvidos assim, né. Eu acho que o que foi qual o SBT do Campeonato Carioca? Foi a Record. Né? Record. Eu acho que ela errou foi não dar tanta exclusividade. Não sabia a Record não passava muitos jogos. Passar, entendeu? Tinha jogo foi aí muito ruim a transmissão. Tu via mais anunciar o Power Couple do que o próprio jogo. Isso O jogo era, sei lá, 9 horas da noite, você botava 5 para as 9, poxa, tava lá o pica-pau, entendeu? É verdade. Sem ter aquela entrada, né? Teve um jogo que eu fui assistir que eu fiquei pé da vida com isso daí. Mas, ó, falando aqui sobre a Copa América, a gente tem uma coisa bem bacana aí, que é o encontro do Messi e do Neymar, né? Eles que só teve uma partida que eles se encontraram aí numa competição com relação a internacional, né? Eles que já não faz um bom tempo, né? Porque é o último jogo entre Barcelona e PSG, o Neymar não tava, né? Que foi aquela goleada do PSG sobre o Barcelona. O Neymar não jogou. E tem esse confronto aí, né, cara? Que é bem interessante. Dois jogadores, o Messi, que dispensa comentários, e o Neymar, que infelizmente, né, apesar de jogar muito, tem as questões extracampo aí que infelizmente fazem com que ele não seja tão querido quanto é o Messi na Argentina, né? O Messi é quase um Maradona na Argentina. Enquanto o nosso Neymar, infelizmente, não chegou nem perto de ser um Pelé. Não, ele não vai chegar. De fato, não vai chegar. É difícil, né? Porque a gente ainda fica com aquela característica de menino nele, né? Ele não para de ser um menino. Quase 30 anos na cara. A gente tem essa coisa dos meninos da vila, ainda tá lá, né, cara? Ele pegou isso pra ele e realmente acho que o Flávio tem razão. Acho que precisa de um ídolo, assim, que assuma a seleção. Como o Dunga era, sabe? Aquele patriotismo, né, cara? Aquela vibração que o Dunga tinha. Os últimos 3 líderes, acho que os últimos 3 líderes que a seleção teve foi o Dunga, mais assim, excêntrico, né? O Dunga, aí depois veio o Cafu e o Lúcio, né? Foram 3 jogadores que... Hoje a gente tem o Thiago Silva, que eu acho que representa muito bem essa liderança. Mas não é aquela estrela, falando aí, citando aí Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, não. E ficou queimado com aquela questão de ter chorado na disputa de pênalti, né? Ele meio que se queimou com isso. Até acho que pegaram pesado. Porque
O cara corre sangue na veia, o cara tem sentimento, então achou bobeira isso. Mas, enfim, Cara, ele ficou queimado. você acha que se o Brasil perder essa final, o Tite sai da seleção? Acho que Eu não. acho que não tem ninguém pra substituir ele. Tem o Renato, né? Técnico brasileiro, só o Jorge Jesus. Tem o Renato Gaúcho, né? Tem o Renato Gaúcho, né? Que inclusive foi ventilado, né? Que daquela polêmica da Copa América, Sim. que algumas pessoas tinham procurado o Renato Gaúcho. Ele até se manifestou, mas não entrou dentro da polêmica. Eu acho que só se houver interferência política. Mas, assim, de relação a trabalho, eu acho que ele não sai agora, não. Até porque ele tá respondendo, né, cara? Na Copa América tá invicto, tá... O Brasil leva muito essa possível. Copa América aí, tranquilo. É possível. Assim, a Argentina, desde 93, que não ganhou um título. Tipo assim, eles estão com a fome de ganhar título, né? Eles Porque têm tem uma seleção com Messi. Sim. Você tá tantos anos sem ganhar um título, é complicado. Eles têm esses dramas, né? O tantos anos sem ganhar título, né? O Messi, que já tá, né, na reta final da carreira, ainda não ganhou nada. Então, assim, eles têm essas motivações, né? Eu acho que o Brasil, no conjunto, o Brasil é mais time, né? Mas aí é aquilo, o Brasil e a Argentina não tem favorito, né? Eu boto aí uns 55 a 45, sabe? Do Brasil pra Argentina. Cara, eu não vou falar, falei brincando, torcendo pra Argentina, mas não tô torcendo pra Argentina, não. Gostaria que o Brasil ganhasse. Mas se não ganhar, eu não vou ficar também bolado, entendeu? Mas se não ganhar, eu também não vou... exatamente, eu também não vou ficar triste, não. Qual é o time da Argentina? O Messi tá, né? O time da Argentina tem o Messi, tem o Martínez, né? O Lautaro Martínez. Tem o Otamendi, né? Um zagueiro aí já mais antigo. E tem o Depou, que é um meio campista aí que o cara tá jogando muito. Argentino meio campista quando joga... E tem o Lo Celso, né? Que foi um cara que construiu no último jogo aí da Argentina contra a Colômbia, construiu a jogada, joga muito. E tem o ET, né? Que os caras chamam de ET, o Messi, né? Se for o dia dele... né? Tem isso, né, também. O dia dele já era. Chuva de gol. No papel, o time do Brasil é melhor do que o da Argentina, cara? Eu acho. Cara, eu acho equilibrado. Que, por exemplo, o Brasil é favorito, então. Eu acho, vou falar igual o Davi. Eu vou votar 50%, 50%. Porque se você for ver o time do Brasil, hoje a gente tem a melhor zaga do mundo, na minha opinião. Thiago Silva e Marquinhos. É a melhor zaga do mundo. Na minha opinião, jogam muito. Thiago Silva é campeão da Champions. E o Marquinhos ali vai fazer dupla com o Sérgio Ramos agora na PSG. Jogam muito. Só que aí você vai para nossas laterais, Renan Lodge e Danilo, a Argentina tem Tagliafico e Molina, 2 caras que estão em ascensão. Só que aí a gente tem o Casemiro, melhor volante do mundo. Não tem um volante hoje com tanta ascensão igual o Casemiro no Real Madrid. Titular absoluto do Real Madrid. Só que aí no meio você tem o Messi. Porra, que aí a gente tem o Lucas Paquetá. Nem se compara, não tem como. Mas tem feito Temos o Neymar, uma boa Copa América. Né? Então é equilibrado. A gente tem Richarlison e Everton, mas eles têm o Depou e o Nicolas Gonzalez. E eles têm o Lautaro Martínez, a gente não tem atacante. Então, tipo assim, é muito equilibrado. Não tem como falar, o Davi, minha opinião, não tem como falar, o time é melhor, esse time é melhor. Nós temos algumas peças que sobressaem, mas em outros pontos nem tanto. Eu, por exemplo, o Danilo na lateral direita é inadmissível. Eu não sei como o Danilo conseguiu chegar onde ele chegou. Ser lateral da Juventus, passou pelo Manchester, Barcelona, não tem como. O empresário dele deve ser muito sinistro, porque eu não acho que ele tenha futebol para isso. Para mim, o Daniel Alves na lateral direita ainda seria a melhor opção. Ou o menino Jesus de Palmeiras. Hoje lá, a outra opção de lateral. No Brasil? Você tem o menino Jesus do Palmeiras. Você tem o próprio Daniel Alves, né, que tá na seleção olímpica, inclusive. Entendeu? Então, pra mim, são 2 opções que Brasil seriam esse problema da lateral, né? É antigo cara, isso. Aí entra a situação do que lateral foi deixado. O Brasil foi o Cafu, cara. Lateral só isso.
Cafu Melhor, é né, campeão cara? do mundo, um dos melhores laterais do mundo. A nossa lateral, cara, depois que Daniel Alves e Marcelo deixaram, ficou um buraco muito grande. Porque antes deles era quem? Roberto Carlos e Cafu. Aí depois do Cafu entrou o Maicon. Então, assim, eram dois jogadores muito, muito, muito bons. Sim. Então, para você tapar isso é muito difícil. Então, Danilo, Renan Lodge, Alexandre, acho que tá muito inferior, tá muito abaixo do que Sabe é. o que eu acho que tá acontecendo é realmente a função do lateral hoje no futebol, né? Eu acho que não temos mais um lateral igual o Cafu, aquele lateral clássico, né? De ir e voltar. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui do Pikachu. Pikachu, ele é lateral? É um Eu ala. pergunto vocês. É um ala, né? O Pikachu nunca foi lateral. Ele mais ataca do que protege. Nunca. E sempre tem isso, ou ele mais ataca ou mais protege, entendeu? É mais pra zagueiro. Os últimos completos que eu vi que faziam isso era Cafu e Roberto Carlos. Era tanto lá atrás, né? E lá na frente, atacando, eram laterais completos. Mas essa questão que o futebol tá mudando. Tipo, agora parece que adiantaram o goleiro, cara. Diz que o goleiro joga como líbero lá nos times da hoje em dia a exigência é que o goleiro ele saiba jogar com o pé, né? Diz que é um problema até do jogo do goleiro do Vasco, né, que sabe jogar com o pé. Sim. Tem também agora os laterais de fato viraram alas. Eu acho, cara. Então existe esse problema do lateral. Eu sou lateral ou sou ala? Qual é a minha função? Atacar ou defender? Não dá para fazer mais as mesmas coisas. Porque até o Vanderlei, né, no Luxemburgo, falou que parece que o espaçamento do campo hoje tá maior, enfim. Os jogadores têm que jogar mais agrupados. E o pô fechou, né? Fazendo aquelas... hoje, o estilo de futebol que é jogado, ele é diferente. Ele é muito diferente do que era. E a grande competição que está trazendo essa é a Premier League da Inglaterra, que hoje é o melhor futebol do mundo. É a Premier League da Inglaterra. Lá você não vê um jogador que se sobressai. Lá você vê um time. Tanto que o time que foi campeão da Champions foi quem? O Chelsea. Que não tem um jogador ou outro, é um conjunto. Né? Então hoje está fazendo muito isso, é o que está dando certo. O Flamengo de 2019, você tinha jogadores, mas o time em si, o conjunto, ele tudo se encaixava. O lateral esquerdo casava com a direita, os zagueiros conseguiam fazer ali a harmonia, o meio campo era o próprio goleiro, certinho. Né, cara? Então o próprio goleiro, o Diego Alves, ele sabe jogar com o pé. Então hoje em dia o futebol ele é assim, ele não é mais aquela coisa de você ter um Edmundo, de você ter um Zico que faz tudo pelo time, não existe mais isso. Hoje os caras têm que saber fazer tudo, até no gol os caras têm que saber fazer. Tipo, teve uma partida difícil agora... você ver na notícia, né? Tipo, o jogador desequilibrou, né? Igual a gente via antigamente. Não tem mais. Você ainda via, óbvio. Claro que existe, né? Você vê aí o Messi, Neymar, esses caras sempre desequilibram. Mas se não tiver o conjunto... PSG é prova disso. Tá lá, o timaço. Tá montando um timão agora. Contratou o Donnarumma, goleiro da Itália. Sérgio Ramos. Parece que vão contratar o Pogba. Hakimi. Mbappé, Neymar. Mas não ganha, só ganha o campeonato francês. Por quê? Porque não tem o time fechado, não tem conjunto. É o Neymar e mais 10. Todo ano é um treinador diferente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A partir do Vasco, né, que é o único time que eu acompanho, né, mas eu sou América. Eu já tinha falado. O cara vascaíno anteriormente, agora não tem jeito. Essa live. Mas, cara, por exemplo, né, eu acho que, por exemplo, a forma por exemplo, né, vou pegar o Vasco. A forma do Vasco jogar é arcaica, no sentido de ter um homem-gol. Eu não vejo mais esse homem-gol, sabe, que as bolas têm que ir todas pro canto. Né? Eu não vejo mais times jogarem assim. Dá a bola lá, dá a bola no canto. Para você ter um jogador assim e querer jogar dessa forma, você precisa ter laterais que saibam cruzar. Sim. Você precisa ter um segundo atacante ali com ele, tabelando ali, fazendo um pivô para ele. E isso igual nós próprio Vasco não tem. A seleção de 94 jogar a favor do Romário, o time do Fluminense jogar a favor do Renato Gaúcho, sabe? Aquele cara, eu acho que não tem mais isso.
Eu já vi também o Real Madrid jogar todo em função do Cristiano Ronaldo. Já teve partidas assim. Mas eu acho que o futebol hoje tá muito conjunto, cara. Sabe? Dá pra jogar assim? Dá. Mas, por exemplo, eu vejo o Vasco da Gama jogar e o Cano, ele é aquele cara clássico da última bola, né? É o cara clássico da última bola. Cara, e o Cano não encosta o pé na bola, entendeu? Dá pena. Dá pena, entendeu? Então, assim, isso tende a fazer isso, por exemplo, né? Esse negócio do ala, o falso 9, né? O cara que vem de trás, os volantes, né, cara? Que agora é uma porrada de volante o volante que pisa na área. E vai rodando o time, né? É assim, o Jorge Jesus mostrou isso pra gente, pelo menos pra mim. Eu que não acompanhava nem muito, né, os times lá de fora jogarem. Mas o Flamengo, cara, era um futsal, cara. Até os caras falando que jogavam contra o Flamengo, olhavam lá, o cara tá vindo lá, enfim. Era aquela, né? Então acho que o futebol tá muito dinâmico, cara. Eu acho que até esse homem gol, o Davi Flávio, vai parar daqui a um tempo, cara. Acho que vamos colocar aí o Cano. O cara que, se o Cano, tipo esse cara que fica plantado hoje Não é nem o caso do Cano, mas você pode ver que tá cada vez mais entrando em desuso. Não é o caso do Cano. Sim. Mas assim, aquele time que tem que ter o atacante caneludo, sabe? Isso, tá entrando em desuso. Aquele grandão ali, o 9, né? E é muito disso do que você tá falando. Esse cara, ele tem que ser um cara excepcional, tipo um Cristiano Ronaldo, do Lukaku. Sim. Que é o cara referência na frente, mas é um cara que volta, é um cara que faz o pivô, é um cara que sabe tocar na bola, é um cara que nem sempre vai fazer o gol. Se precisar dar o passe, ele dá o passe. O Romário, no final da carreira, né? Como é que o Romário ele se reinventou ali já no alto dos seus 40 anos? Ele saía da área, ele jogava de 10, ele dava assistência e depois ia lá, metia o golzinho dele também. Entendeu? Vai requerer cada vez mais isso dos jogadores. Realmente isso tá mudando, né? Essa questão do centroavante. O centroavante tá mudando. Hoje em dia as equipes elas são muito conjuntas. As equipes campeãs estão mostrando isso. É o caso do lateral, Fábio. Eu arrisco dizer que não existe mais lateral direito. Eu arrisco em dizer isso. Existe um ala e por trás um volante para cobrir ele. A estratégia que times como o Jorginho, por exemplo, que é o volante, né? Volante meia, barra zagueiro, barra meio campo, que é da seleção da Itália. Você vê que um time, um exemplo mais claro, né? Iniesta e Xavi, no Barcelona. Sim. Eram dois jogadores que eles, ora estavam na zaga, ora estavam no ataque lá ajudando. Então é aquele cara multiuso. Se você não é multiuso, você tem que ser muito bom. Igual o Messi, não sabe cabecear uma bola, mas é o Messi. E outra coisa é aquele volante corpulento, aquele 5 destruidor. Isso também tá acabando. Hoje o cara tem que saber jogar, tem que ter um bom passe. Sim. O que eu falei, Davi. Zagueiro, Davi, o Flávio, o Vasco tem um zagueiro que é reserva, um moleque, veio da base, que tem um passe bom pra caramba. Ele é muito bom, é o Miranda. Aquele moleque tem que ser volante. Bom. Inclusive, falando nisso, o Ricardo... Inclusive, ele não tem altura. Ele tem que ser volante, cara. Falando aí ele é melhor, ele tem um passe melhor do que muitos volantes que jogaram ali. Arrisco dizer eu acho ele muito bom. Algumas vezes. Eu acho ele muito bom. Inclusive, o Ricardo Graça foi convocado para a seleção olímpica. Sim. Uma coisa boa aí pro... Nós já tínhamos o Lucão, vai ter mais um jogador lá. Apesar de tudo... A seleção olímpica aí é a seleção de empresário. Não, mas ele é bom. Seleção Ricardo Graça, ele vem... Né, o Ricardo Graça, ele já vem jogando há muito tempo. Ele já vem merecendo isso há muito tempo, né? Só que o Vasco fica contratando jogadores, né? Aí a galerinha ali que é boa, Miranda, Ricardo Graça, vai indo pro banco, né? Verdade. Gente, nós fizemos uma hora de live. Nós começamos que horas, hein? 4 e pouquinho, eu acho. 4h20, né? 4h15, 4h20. 5h30 agora, uma hora de live, foi? Mais ou menos, 1h10. 1h10. Gente, eu quero agradecer aqui a participação de vocês
na nossa resenha. E, Davi, que você volte mais vezes, cara. Quero te ver mais aqui. Pô, valeu, foi legal, cara. Foi legal. Desculpa aí, não tenho essa experiência. Desculpa aí, às vezes, a timidez, às vezes, ou então de ter atravessado aí, às vezes, a fala de alguém. Mas foi legal. Eu falo foi um pra caraca, né? Deixar só falando que não é uma metralhadora. Deus me Foi um livre. prazer. Sempre que quiserem aí, a gente está à disposição. O Flávio se descobriu, cara, que ele é um tremendo comentarista de futebol e a gente não sabia o Davi aqui. Talento escondido aí. Talento escondido. Fala assim, Eurocopa com ele vai embora, irmão. Fala tudinho, cada jogador, nome de cada. Bacana isso aí, cara. Mas isso aí, gente. Fiz podcast aqui, sexta-feira. Hoje, 7 horas da noite, né? Temos o jogo do Vasco, né, Flávio? Isso. Vasco e Sampaio Corrêa. Às 19 horas, o Vasco não precisa vencer para poder entrar no dia 4. São Januário. Botafogo joga amanhã, né? Contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Eita, ferro. Mas o Cruzeiro, né? Cruzeiro que empatou com o Náutico, né? Então. É lá o jogo? É lá. Fluminense, Flávio. Fluminense. Fluminense joga. Esporte. Lá em Recife. Lá na casa do Esporte. Domingo mesmo, confronto né? difícil. Isso. Domingão, né? E o Flamengo vai pegar? O Flamengo vai jogar contra o... Calma aí. Chapecoense. Isso. E a Davi comentou que era um jogo fácil, né? Bem tranquilo pro Flamengo, né? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Só A gente tá falando né? O futebol tá imprevisível hoje. Mas... O jogo vai ser em Chapecó, mas eu acredito que o Flamengo vença, sim. Acho que... porque tá muito muita pressão. Perdeu pro Corinthians ontem. Perdeu pro Corinthians tá ontem. bem aí com o do Silvinho, né? Tá invicto. Apesar de empatar pra caramba, mas isso já é uma tônica do Corinthians, né? Empata muito. Os times do Corinthians são tudo assim, tudo empate. O time de São Paulo, cara, quem tá melhor mais à frente aqui é o Palmeiras. O Palmeiras é líder do campeonato. E o Bragantino, né? Bragantino, verdade. O Red Bull, né? Bragantino. Bragantino. Mas já decepcionou essa semana, né? Ficou no empate contra o Cuiabá. Exatamente. Deixou escapar ali, né? O Palmeiras venceu do Grêmio. O São Paulo tá mal, né? São Paulo, né? São Paulo tá com uma vitória, né? São Paulo foi campeão paulista, né? E no brasileiro tá meio que ainda patinando. Aí com o Hernan Crespo aí, o argentino Hernan Crespo. Começou bem, né? Bem, ganhando de todo mundo, aquela coisa. Aquele meio campo do Vasco que tem ido pra lá, não? Benítez. Inclusive o São Paulo é adversário do Vasco na Copa do Brasil, então... É verdade. Vou ver, né? Freguês. Podia ser agora esse jogo, né? Aproveitar essa má fase de São Paulo. Verdade. Então, gente, vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigado, Flávio, pelos comentários. Davi Luiz aqui com a gente. Valeu. E a casa, né, é sua, tá, Davi? Volte sempre, por favor, tá? Uma honra. A primeira live do Davi, né, ficou meio tímido. Mas ele também entende, fala muito aí de futebol. Sim, com certeza. Ajudou pra caraca. Principalmente com os processos históricos aí, né, das datas e tal. Então, gente, é isso aí. Fiz podcast ficando por aqui. Agora voltamos na segunda-feira, tá? Com notícias e é isso aí. Muito obrigado e um beijão. Filhos Podcast!